Olá, olá, olha isso. Qualidade 10 de 10. Quem sou eu, não sei. Então, algumas novidades. Agora temos um gimbal. Você não vê quando minha mão treme muito. E finalmente consegui um microfone de lapela. Então agora, tudo bem. Eu não estou mais gritando com você do outro lado da sala. Antes, eu literalmente deixava meu microfone preso em cima da câmera. Espero que isso esteja melhor. Preciso tomar cuidado, meu cabelo pode atrapalhar, se é que me entende. Queria mostrar a armadura Heartbreaker hoje, mas ainda não tive chance. Vou te mostrar o motivo, já que temos os trajes aqui. E aí, descendo aqui para o canto do escritório, minha nossa. São aquelas duas malas que ainda não foram esvaziadas e que podem ou não conter uma armadura do Homem de Ferro? Tenho vergonha de dizer que sim. Comprei tubos de PVC para montar um suporte, mas nem tirei da mala porque não tinha onde colocar. Então é isso que vamos fazer hoje. Eu vi meu amigo Frankly Built fazendo um vídeo parecido e pensei, bom, já que as minhas ainda estão nas malas, melhor fazer algo assim também. Então eu vou pegar minha mesa e a gente vai desempacotar minha armadura do Homem de Ferro. Eu sinto que apressei tanto esse projeto. Eu realmente não tive a chance de falar sobre como eu fiz ou o que eu fiz com ela. Então é mais ou menos isso que eu queria fazer, porque eu nem terminei essa coisa ainda. Eu meio que fiz tudo às pressas antes da Silicon. Então tem muita coisa que eu quero voltar e consertar, porque essa armadura acabou sendo a mais móvel que eu já fiz. Então eu realmente tenho uma vontade enorme de consertar e melhorar muito ela. Certo, vocês viram que estava em duas malas. Agora eu vou mostrar mais ou menos como eu consegui colocar tudo nessas malas. Sim, essa foi uma das dificuldades da viagem. Descobrir como levar tudo. Quando eu abrir isso, provavelmente vai espalhar tudo. Não vou mentir. Vou mover isso aqui. Meu Deus, entendi. Precisamos virar assim e abrir desse jeito. Provavelmente é a melhor forma de fazer isso. Ok, estamos bem. Então comprei essas malas rígidas da Samsonite bem resistentes, porque coloquei praticamente minha vida inteira aqui dentro por umas 2 semanas e meia. Mas então, eu tenho esse separadorzinho e embaixo dele foi onde eu guardei as peças das pernas. Aqui estão as coxas. Comprei um pacote de toalhas de microfibra no Walmart e embrulhei todas as peças nelas. Surpreendentemente, nenhuma tinta saiu durante o transporte. Para quem não sabe, Silicon estava lá na Califórnia e eu estou na Carolina do Sul. Nada perto, né? Eu vou só conversar um pouco sobre a armadura enquanto tiro ela das malas. Para essa armadura, foi realmente a primeira vez que eu não fiz nenhuma articulação mecânica nos cotovelos. Nessas duas armaduras, eu usei pinos de verdade que seguram o bíceps e o antebraço juntos. Mas para essa aqui eu pensei, quero mobilidade total. Eu queria poder correr com essa armadura. E queria até ter vídeos meus fazendo isso, mas eu consegui. Então decidi que não ia colocar nenhuma junta. Só prendi o bíceps aqui em cima e peguei os antebraços. Não sei se dá pra ver, mas coloquei muita espuma nisso. Então realmente fica preso no meu braço. Não importa a posição que eu coloque. As coxas estavam presas a um arnês e as caneleiras só ficavam apoiadas nas minhas botas. E eu consegui me mover muito bem. Foi incrível comparado com esses dois. Literalmente eu consegui até correr. Foi meio divertido. E aí tem toda a questão de algo que é inevitável, né? Quanto maiores forem os espaços nas articulações da armadura, melhor você vai conseguir se mover, certo? Quanto menos realista parecer, mais você vai conseguir se mover. Então, em algum momento, você realmente precisa escolher entre mobilidade e o quão boa a armadura vai parecer. Agora você pode dar uma olhada na armadura do Frankly Built. É bem sólida. Ela quase não tem espaço, e talvez seja uma das mais bonitas que já vi. Mas Frank teve mais dificuldade para andar com a dele porque os espaços eram inexistentes. Mas é claro que a aparência compensa tudo isso. Mas para mim, já tendo feito essas duas armaduras, eu pensei, eu quero algo super. Eu preciso de uma mesa para bater. Uma armadura móvel do caramba em que eu pudesse correr e vai ser incrível. Então eu disse, quer saber? Eu vou ter espaços, mas vou preenchê-los de uma forma inteligente. E foi aí que esses caras entraram em cena. Eles ficaram um pouco danificados na volta. Mas basicamente é tipo um tapete de yoga. Eu comprei no Walmart. Era de duas cores, meio azul claro por dentro e azul escuro por fora. E eu usei tinta acrílica. Só pintei com pincel mesmo. Não usei spray nem nada. Só pintei o lado de fora. Agora, obviamente, eu estava com pressa. Teria pintado tudo se tivesse tido tempo. Mas usei esses para as articulações e funcionaram muito bem. Este era para a parte de trás do joelho. Minha coxa ficava em cima,
a canela embaixo e o joelho encaixava aqui. O melhor do tapete era que, mesmo de espuma, não precisei selar. O que estava sobre a parte azul da espuma já selava, então pintei direto por cima. Assim consegui me mover muito bem. Outra ideia que eu tive e da qual fiquei bem orgulhosa foi que eu precisava de um lugar para guardar 2 carregadores portáteis. Eles são assim, olha só. Todo o meu traje funcionava com 2 desses carinhas. Então, o que eu fiz foi modelar uma tampinha pequena para encaixar nessa parte que fica saliente bem aqui. Assim, pude usar e colocar o carregador portátil deslizando-o para dentro. Foi útil, pois esses aparelhos descarregam. Desta vez, ele não descarregou durante o uso. Consigo imaginar uma situação em que usaria isso. E talvez a carga não durasse o dia todo. Mas é legal porque, sabe, isso fica aqui na minha coxa e eu consigo sentar, alcançar aqui, tirar e colocar outro carregador. Então essa era a minha peça do pescoço, ela foi impressa em TPU. E eu realmente fiquei bem orgulhosa de mim mesma. Eu consegui pintar com tinta acrílica. Então ficou com aquele acabamento em tom grafite metálico. Eu dei uma camada base cinza com tinta acrílica. E aí eu peguei um pouco de prata, só uma quantidade bem pequena mesmo, e fui esfregando por cima dela. Isso deu brilho suficiente para parecer metal, principalmente sendo TPU, que não dá para lixar bem. Fiquei satisfeita com o resultado. E esse aqui fica preso com fechos de bolsa, assim como várias outras peças do traje. Aqui estão os joelhos de novo. Eu coloquei fechos de bolsa dos 2 lados disso, então eles ficam assim. Meu joelho se movia um pouco para frente e para trás. A caneleira tem fivelas na parte de cima, bem ali. Os sapatos são feitos de PLA e TPU. Eu encaixava meu sapato aqui, o TPU deslizava por cima e a alça ficava atrás do calcanhar. Também tinha a peça do salto feita de PLA. Ela é presa embaixo do sapato e por uma alça na frente do tornozelo. Consegui até correr um pouco. Apesar de não ser uma bota de verdade, é uma capa para o sapato. É o calçado mais confortável e prático que já usei. Por esse ângulo, nem parece uma bota. Parece só um sapato bem comprido. Mas quando você coloca a caneleira por cima, fica muito mais proporcional. Isso aqui, esse foi o arnês que eu fiz. Agora, ele parece bem improvisado, né? Mas o jeito que funcionava, se eu conseguir lembrar como eu fiz. Esse aqui vai dentro da bolsa. Não liga pra mim, tô só tentando lembrar como eu fiz isso. Tá tudo voltando agora. Isso não funciona. O arnês ficava assim, preso na frente só pra segurar. Sei que parece bagunçado, mas fiz tudo improvisado em 2 semanas. As coxas eram presas na frente e atrás por esses 2 fechos que ficam meio pendurados. Eles são necessários porque ao colocar esses carregadores portáteis nas coxas, aumentam o peso. Isso ajudou bastante e, sinceramente, foi só para isso que serviu. Certo, uma mala já foi. Vamos dar uma olhada na outra. E nessa aqui, eu guardei muito mais suprimentos para consertar a fantasia. Isso é uma coisa que você também precisa ter em mente quando faz esse tipo de coisa. As chances de quebrar enquanto você está viajando são altas. Você precisa prever o que pode dar errado e trazer itens para resolver. Aqui está o restante. Essas peças foram muito úteis. Essas peças de espuma são feitas do mesmo jeito e material que mostrei antes. Eu queria encaixes para o braço, entre o alça do ombro e o bíceps, mas não tinha nenhum. De última hora, prendi um elástico, desenhei um molde do jeito que queria, tracei, cortei, colei e cheguei nisso. E agora, além de ter algo para o ombro ficar um pouco mais alto, eu também tenho essa espuma que cobre esse vão embaixo do meu braço. Esse aqui, tá bom, não se assuste. Você vai ver, vai pensar. Emily? A engenheira, o que é isso? Não, eu não quero ouvir. Eu sei que está ruim. Você não precisa me dizer que está ruim. Essa é a parte de trás. Eu sei. Ok. As coisas desmoronaram um pouco. Tudo bem, né? Essa é a parte de trás. Sabe, tem alguns fios. É por isso que eu quero refazer a fiação desse traje. Mas faz sentido na minha cabeça. Eu prometo. É aqui que fica a placa. Colei aqui em cima, mas logo descolou. Só pra você saber, tenho fios demais nesse traje. Totalmente desnecessário. Foi uma coisa que eu estava passando a fiação literalmente uns 4 dias antes de ir pra convenção. E eu não tive tempo de pensar. Tipo, essa seria a melhor forma de fazer isso. Ou se eu passasse esse fio e dividisse desse jeito, eu não precisaria de 50 fios. Tipo, literalmente na minha cabeça foi só, vai. E eu não tentei simplificar nada. Então, ficou desse jeito mesmo. Tinha essas coisinhas que apareciam.
Na verdade, eu fiquei bem orgulhosa desses carinhas. Colei os servos embaixo, então, ao ativar, empurravam isso para cima. Isso é uma luz, caso não saiba. Era para simular mísseis de ombro. Sempre que eu encostava 2 dedos, eles subiam e acendiam. Ao encostar de novo, desciam. Além disso, atrás, as saídas de ar têm buracos entre elas que também acendem. Então, elas tinham um brilho alaranjado saindo. A ideia era que saísse ar comprimido ou algo assim delas, simulando foguetes. Mas, infelizmente, não tive tempo para isso. Só temos as luzes ali. Mas pretendo voltar e incorporar pequenos cilindros de CO2 ou uma lata de ar comprimido de cabeça para baixo. E parece muito com foguetes e ficaria muito legal saindo daqui. Só tô dizendo. Agora, esses são da mesma espuma que usei no resto, mas vão nas minhas coxas, entre a coxa e a peça da virilha. Estas eram as ombreiras. Nada de especial sobre eles. Eles eram presos nas laterais das costas e depois tinham uma fivela aqui embaixo pro bíceps, para segurar o bíceps para cima. Vou colocar o braço inteiro para mostrar mais ou menos o que eu fiz. Então, é mais ou menos assim que o braço inteiro foi montado. Os fios do repulsor estão visíveis, mas não estou com a parte de trás. Coloquei um ímã sob o antebraço e uma chave Reed embaixo do pulso. Sempre que eu virava o pulso para baixo, a luz do repulsor acendia. E como não há uma junta ou parafuso prendendo o antebraço ao bíceps, consigo alcançar minha cabeça. Precisei ajustar meu capacete várias vezes e consegui alcançar meu rosto, na verdade, isso ficava na outra luva, mas vou mostrar com esta aqui. Para controlar a armadura, coloquei interruptores de palheta nos dedos e um ímã no polegar. Então, sempre que eu queria abrir ou fechar a máscara, eu encostava esses 2 dedos, ativava as abas, fechava esses 2 dedos, ligava a luz de ventilação, esses 2, e assim por diante. Então, basicamente, era assim que eu controlava tudo. E como eu disse, realmente, não dá tanta sensação mecânica quando eu não coloco uma junta ali. Mas, nossa, eu posso dobrar meu braço o quanto eu quiser, então provavelmente vou fazer assim daqui pra frente. Agora, essa era a parte do abdômen e a proteção da virilha. E na verdade, eu fiz exatamente a mesma coisa com essa que eu fiz com o traje azul. Então eu tenho elas em 2 partes, tipo uma parte da frente e uma de trás. Essa peça inteira aqui embaixo é de PLA, e eu dividi ela com pedaços de espuma no meio para poder flexionar um pouco. Toda essa parte aqui em cima é de TPU. Eu tive que pintar isso com tinta acrílica. E esse aqui, que prende com fivelas, é mantido junto por molas para que eu possa me mover para frente e para trás, assim quando precisar. Isso adiciona muita mobilidade e flexibilidade ao traje. Com certeza fez isso para aquele também. Finalmente, sem mais delongas, agora a fiação do peito está muito mais limpa porque toda a eletrônica fica na parte de trás. Mas esse pequeno painel de LED aqui tem 93 neopixels, então ele é bem brilhante. Se eu não colocasse a tampa, com certeza cegaria algumas pessoas. Eu e parte da equipe Crashworks testamos com metade do brilho e já havia manchas pela sala. Foi uma loucura. Mas a forma como eu configurei isso para conectar são, na verdade, esses fechos de armário bem aqui. A Keras Workshop, se vocês acompanham ela, foi quem me mostrou isso. É assim que eles são. Essas coisas são ótimas, de verdade. Você prende um em um lugar, outro em outro. E ao juntar os 2, eles travam. E é super legal porque não vai sair do lugar até você empurrar de volta, e aí ele se solta. E como alguns dos fechos mais difíceis que eu já tive nos meus trajes anteriores são os que conectam as costas com a peça do peito, foi isso que eu fiz aqui em cima. Eu faço assim, só pressiono a peça do peito e as costas juntas e elas travam no lugar. Depois, quando eu quero tirar, só empurro de volta e pronto. Certo. Finalmente temos o capacete. Agora, antes da convenção, eu realmente ajustei o tamanho dele para a minha cabeça tão perfeitamente que quase não sobrou espaço para os servomotores. Então, quando instalei os servomotores, claro, depois de pintar, eles empurraram minha testa daqui até aqui, porque os servos ficam montados na parte de cima. Isso me impediu de fechar tudo completamente, o que foi muito frustrante. Além disso, por estar com pressa, um dos braços da máscara estava se soltando. Então, se eu não tivesse essa mobilidade para conseguir alcançar e ajustar minha máscara, eu não faço ideia do que teria feito. Ok, dessa vez coloquei o microfone ali só para evitar fios embolados. Eu vou colocar isso sozinha pela primeira vez, então não vou tentar conectar toda a pá eletrônica, porque acho que seria praticamente impossível fazer isso sozinha. Vou vestir o traje só para mostrar um pouco da mobilidade que eu tinha. Vamos lá.
Ok, eu coloquei. É a primeira vez que faço isso sozinha. Não fechei alguns fechos e não conectei a eletrônica. Estou com uma camisa laranja. Não estou usando minhas roupas normais por baixo, então fico um pouco limitada sozinha no que posso vestir. Mas espero que isso te dê uma ideia. Disse que mostraria a mobilidade. Eu consigo fazer isso. Essas partes de espuma foram uma decisão de última hora só para preencher o que deu. Normalmente isso inflaria, e as peças dos ombros se moveriam para cima e para baixo. E normalmente eu conseguiria alcançar minha cabeça um pouco melhor do que consigo agora, porque o bíceps estaria preso ao ombro e puxaria muito mais para cima. Agora, estou um pouco limitada só porque não tenho alguns desses fechos presos. Mas sim, tem bastante mobilidade. Em um mundo perfeito, essas ombreiras estariam presas se eu tivesse ajuda e não ficariam balançando. E os bíceps também estariam mais encaixados debaixo dos ombros. Enfim, é isso. Algumas coisas que eu quero voltar e consertar, obviamente, são as fiações. Quero que seja fácil o suficiente para eu conseguir colocar sozinha. Eu consegui colocar tudo isso sozinha. Provavelmente vou precisar de ajuda com alguns fechos, mas quero conectar a maioria dos eletrônicos sozinha. Vou refazer toda a fiamada de fiação, está uma bagunça. Também vou passar outra camada de tinta. Não sei se dá pra ver, mas tem alguns arranhões de tanto uso. E a última coisa que eu quero fazer é adicionar aqueles cilindros de CO2 na parte de trás, como eu estava falando. Vou usar ar comprimido ou cilindros de CO2 nessas saídas de ar e adicionar um interruptor no dedo para controlar. Apesar do barulho, vale pela mobilidade. Essas são algumas ideias que quero realizar. Agradeço ao pessoal da Crashworks por ajudarem a motorizar meu capacete e toda a armadura. Confiram o trabalho deles. Essa armadura, quando a parte eletrônica estiver conectada, é alimentada por um Arduino Nano em uma placa lixa da Crashworks. É só uma placa com vários códigos prontos, permitindo motorizar seu capacete sem experiência em programação. Ela possui várias entradas, permitindo modificar e conectar o que quiser. Com experiência em programação, é possível adicionar itens, como abas nos ombros. E se você está interessado em motorizar seu capacete do Homem de Ferro, mas não quer gastar muito e não tem experiência em programação, eu recomendo muito que você dê uma olhada nisso. Vou deixar os links deles aqui embaixo. Por favor, vá conferir. Eles são as pessoas mais legais do planeta, fazem isso porque é o hobby deles e gostam de fazer. Então é isso. Esse é o vídeo. Obrigada por assistir. Se você ficou até o final, eu sei que deixei a parte mais empolgante por último, mas eu queria explicar cada parte direitinho. A convenção foi ótima. Mal posso esperar para dar uma repaginada nisso aqui e, com sorte, usar no Halloween daqui a uma semana ou algo assim. Acho que vai ser divertido. Enfim, muito obrigada por assistirem. Também quero agradecer aos meus apoiadores, especialmente aos meus apoiadores Master. Obrigada pelo apoio de vocês também. Fiquem por aqui para o próximo vídeo. Obrigado por assistir até o próximo vídeo.